Nos primórdios, quando ainda não havia ordem visível no cosmos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, preparando o cenário para a obra divina que daria sentido ao caos. Assim a criação começou a ser revelada em majestade e poder. Antes mesmo de existir dia e noite, a voz do Criador rompeu o vazio, anunciando luz e estabelecendo a alternância entre claridade e trevas. Dessa forma, Deus deu início ao primeiro ciclo, estruturando o tempo que guiaria toda a existência. No início, quando o universo era silêncio e vazio, Deus falou e a luz surgiu, separando claridade e trevas. Foi instituído o primeiro dia da criação, marco de uma ordem que revelava propósito divino e abria caminho para a vida florescer. Quando o tempo ainda não marcava horas, Deus pronunciou palavras de ordem, e as estruturas do mundo passaram a existir segundo o seu propósito. O caos foi organizado pela palavra criadora, estabelecendo fundamentos para um universo habitável. Antes que o homem contasse os anos, o Senhor trouxe ordem ao caos com palavras que fizeram nascer o firmamento, a terra, os mares e a vida. Cada detalhe manifestava a sabedoria de Deus e revelava seu cuidado com a obra que formava. Nas origens da criação, a presença divina iniciou a obra que tornaria habitável o universo, marcando o começo de todas as coisas. Assim surgiram os céus e a terra, testemunhos da glória de Deus e fundamentos para a história da humanidade. No princípio, antes da formação da terra firme, a ação criadora começou por declarar luz sobre as trevas e por estruturar o espaço onde a vida floresceria. O primeiro dia se revelou como um anúncio de ordem, beleza e propósito eterno. Quando a escuridão cobria as águas, a palavra divina organizou o firmamento, separando águas e estabelecendo o espaço para a terra e para os céus. Essa estrutura serviu de palco perfeito para que a vida pudesse se multiplicar abundantemente. No começo da história humana, o Criador desenhou ritmos e formas, separando águas e formando céus. Com poder, estabeleceu fronteiras para o mar e para a terra, criando equilíbrio perfeito para sustentar a diversidade da criação. Antes das estações e dos calendários, a soberania divina impôs ordem, e a criação passou a ser palco de propósito, beleza e harmonia. Tudo foi ajustado com sabedoria, preparando um mundo onde a vida pudesse florescer em abundância. Nos primórdios, Deus determinou que a luz fosse separada das trevas, instituindo o dia e a noite. Esse marco passou a indicar ciclos e ritmos que acompanhariam a vida humana, trazendo regularidade e propósito à história do mundo. Logo depois, o firmamento foi estabelecido entre as águas, formando céus que sustentariam nuvens, ventos e o sopro da vida. O Criador organizou o ambiente com perfeição, preparando as condições ideais para a habitação das criaturas. A terra seca emergiu, e a vegetação brotou, ervas, sementes e árvores frutíferas que abasteceriam a vida com alimento e sombra. A terra tornou-se fértil pela ordem de Deus, revelando provisão abundante e cuidado para com todas as gerações. O sol e a lua receberam funções distintas, um para governar o dia, a outra para marcar a noite. As estrelas brilhavam como sinais nos céus, orientando tempos e estações. Assim, Deus organizou o firmamento para servir de guia e testemunho. As águas foram povoadas por criaturas marinhas e os céus se encheram de aves, enchendo o mundo de movimento, som e diversidade. O Criador demonstrou sua generosidade, criando um espetáculo de vida que celebrava sua glória e poder. A terra produziu animais de todas as espécies, grandes e pequenos, ferozes e mansos, cada um segundo sua natureza. A abundância revelava o cuidado providencial do Criador, que dotou a criação de equilíbrio e harmonia perfeita. Por fim, o homem foi formado do pó da terra e recebeu o sopro vital de Deus, tornando-se alma vivente com dignidade única. Criado à imagem do Criador, o ser humano se tornou portador de propósito, vocação e responsabilidade espiritual. O homem recebeu ordem para cuidar, nomear e governar a criação. Deus o estabeleceu como mordomo fiel sobre o jardim, dando-lhe domínio responsável e o chamando a viver em gratidão, obediência e íntima comunhão com seu Criador. Para ser morada humana, o Éden foi plantado com rios que regavam toda a terra, árvores que ofereciam sustento e beleza, além de abundância de vida.
Esse jardim se tornou um reflexo visível do cuidado e da bondade de Deus para com o homem. No centro do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas simbolizavam provisão e responsabilidade. Assim, Deus convidava o homem a viver em confiança e obediência, reconhecendo sua soberania eterna. Deus contemplou toda a obra que fizera, e viu que era muito boa. Cada detalhe da criação refletia perfeição e propósito. A beleza da natureza apontava para a bondade do Criador, que planejou um lar digno para o homem e para a mulher. O sétimo dia foi santificado, separado como dia de descanso. Deus cessou sua obra e abençoou o tempo, instituindo o princípio do repouso sagrado. Esse gesto ensina ao homem que a vida plena se encontra na comunhão e no descanso em Deus. Assim, a criação foi concluída com ordem e propósito. Tudo revelava a sabedoria divina. O universo, antes vazio e caótico, transformou-se em cenário habitado pela vida, pronto para que a humanidade participasse da aliança com seu Criador. Cada detalhe da criação apontava para a majestade divina, convidando o homem a viver em reverência e gratidão. O mundo não era fruto do acaso, mas da vontade de Deus, que expressava amor eterno em cada aspecto da natureza. O jardim do Éden, cheio de beleza, rios e árvores, foi entregue ao homem como lar e missão. A abundância mostrava o cuidado de Deus, mas também indicava que a vida deveria ser administrada com fidelidade e responsabilidade constantes. Deus formou a mulher da costela do homem, criando companheirismo e igualdade. Adão a recebeu com alegria, reconhecendo nela parte de si mesmo. Assim, o casamento foi instituído como aliança de amor, unidade e cooperação perante Deus. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Viviam em plena inocência, em comunhão com Deus e harmonia com a criação. Essa pureza revelava o propósito original, uma humanidade que desfrutava da presença divina sem barreiras. Deus confiou ao casal a responsabilidade de frutificar, multiplicar-se e encher a terra. A bênção da fecundidade revelava que a criação estava destinada à continuidade, ao crescimento e à vida que glorificasse o Criador em todas as gerações. O Éden tornou-se símbolo da aliança entre Deus e o homem, um lugar de beleza, abundância e intimidade. O jardim não era apenas morada física, mas representação espiritual de um relacionamento baseado em confiança, obediência e amor. A ordem estabelecida por Deus indicava que o homem deveria viver em dependência de seu Criador. Não se tratava apenas de desfrutar das bênçãos, mas de reconhecer que a verdadeira vida se encontrava na obediência ao Senhor que provê tudo. A história da criação, do primeiro ao sétimo dia, mostrou-se como um hino de adoração. Cada parte do relato ecoava a bondade e a soberania de Deus, convidando gerações futuras a reconhecerem no universo a assinatura de seu Criador eterno. Assim termina a narrativa da criação, um convite à confiança, à reverência e ao cuidado. O homem e a mulher receberam não apenas um lar, mas uma missão sagrada, viver em comunhão com o Criador e zelar pela obra perfeita que ele fez. Adão foi colocado por Deus no jardim do Éden, um lugar de rios abundantes, árvores frutíferas e beleza incomparável. Seu lar era prova da bondade divina, ambiente de vida plena, propósito e comunhão direta com o Criador. O Éden não era apenas morada física, mas também espaço espiritual de intimidade. Ali, o homem experimentava a presença de Deus sem barreiras, vivendo em harmonia com a natureza e com a missão de zelar pelo jardim. 4 rios regavam o Éden, espalhando fertilidade por toda a terra. Eram sinais da abundância providenciada por Deus, lembrando que a vida não dependia do esforço humano, mas da graça generosa que sustentava tudo. Adão recebeu a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. Sua tarefa não era pesada, mas expressão de confiança e cooperação com o Criador. O trabalho era, desde o princípio, parte da dignidade e vocação humanas. A ordem de Deus foi clara: de todas as árvores Adão poderia comer livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse limite revelava que liberdade verdadeira só existe quando guiada pela obediência ao Senhor.
O jardim oferecia fartura, frutos saborosos, sombra refrescante, rios cristalinos e paz. Nada faltava a Adão, pois cada detalhe fora planejado com perfeição. O Criador mostrava que sua provisão é sempre abundante e generosa. Apesar de toda a riqueza do Éden, Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só. A vida plena não se resume a recursos, mas também a relacionamentos. Assim, o Senhor decidiu criar uma auxiliadora adequada. Deus trouxe os animais a Adão, que lhes deu nomes conforme suas espécies. O ato de nomear simbolizava autoridade e parceria no cuidado com a criação. Contudo, nenhum animal se mostrou companhia suficiente para o homem. Então Deus fez Adão cair em profundo sono, retirou-lhe uma costela e formou a mulher. Eva surgiu como expressão de igualdade e complemento, mostrando que a humanidade só é completa na unidade e no amor que vem de Deus. Ao despertar, Adão contemplou a mulher e exclamou: "Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Em Eva, reconheceu parte de si mesmo. Assim, o casamento foi instituído como união de amor, compromisso e fidelidade. O Senhor uniu homem e mulher, estabelecendo a aliança do matrimônio. Não eram mais dois, mas uma só carne. Essa união revelava o plano divino de família, parceria e continuidade da vida, refletindo a própria imagem do Criador. No Éden, Adão e Eva viviam nus, mas não sentiam vergonha. A inocência reinava, pois o pecado ainda não havia tocado a humanidade. Essa pureza demonstrava o ideal divino, um relacionamento sem medo, culpa ou disfarces. O convívio no jardim era pleno. O casal se alegrava com a criação, desfrutava dos frutos e caminhava lado a lado. A vida no Éden era marcada por simplicidade, beleza e perfeita harmonia entre homem, mulher e natureza. Deus visitava o jardim e falava com o homem, mostrando que o maior privilégio do Éden era a comunhão com o Criador. Mais do que um lugar bonito, o Éden era espaço de relacionamento vivo com aquele que sustenta todas as coisas. Adão e Eva tinham diante de si a árvore da vida, símbolo da imortalidade que provinha da comunhão com Deus. Essa árvore mostrava que a fonte de toda vitalidade não estava na natureza em si, mas no Senhor que dá sentido à vida. No meio do jardim também estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era sinal de escolha, responsabilidade e limite. Deus lembrava ao casal que o amor verdadeiro precisa de liberdade, mas também de obediência e reverência. A cada amanhecer, o jardim revelava novas cores e fragrâncias. Os pássaros cantavam, os rios fluíam e a brisa suave anunciava a paz do Criador. O Éden era reflexo de uma ordem perfeita, projetada para alegria e plenitude humanas. Adão e Eva trabalhavam juntos, cuidando da terra e celebrando o fruto do esforço. O labor não era fardo, mas parte da missão. No Éden, o trabalho era bênção, expressão de dignidade e oportunidade de adorar a Deus através do serviço. O casal vivia em completa unidade, sem disputas ou desconfiança. O amor fluía naturalmente, sustentado pela graça divina. Esse relacionamento puro apontava para o plano original de Deus, a harmonia plena entre homem e mulher. A criação era testemunho constante da bondade de Deus. O sol iluminava o dia, a lua embelezava a noite, e as estrelas adornavam o céu. Tudo convidava Adão e Eva a reconhecerem no universo a assinatura majestosa do Criador. O jardim transbordava generosidade, lembrando que nada lhes faltava. A fartura de frutos, águas e beleza era evidência de que a vida com Deus é plena. O Éden não era apenas cenário, mas expressão do cuidado eterno do Senhor. A inocência do casal revelava que não havia culpa ou medo. A nudez era símbolo de pureza e transparência. Essa condição mostrava que o ser humano foi criado para viver em luz, sem máscaras ou barreiras entre si e o Criador. O Éden era um lugar de ordem, não de caos. Cada rio, cada planta e cada criatura ocupavam seu espaço. Deus havia organizado tudo de forma perfeita. A vida no jardim era reflexo da harmonia que o Criador desejava para o mundo. Adão e Eva aprendiam diariamente que a dependência de Deus era vital.
O limite imposto pela árvore proibida os lembrava de que a verdadeira liberdade está em confiar e obedecer, e não em seguir os próprios desejos sem direção. O matrimônio, instituído no Éden, era exemplo de entrega e aliança. Homem e mulher se completavam em amor, refletindo o caráter divino. Essa união era sinal de que Deus desejava famílias firmadas em compromisso e fidelidade eterna. O trabalho no Éden envolvia semear, regar, colher e celebrar. Cada fruto lembrava o casal de que a provisão vinha do Criador. Assim, o serviço diário tornava-se ato de adoração, transformando simples tarefas em celebração espiritual. A presença de Deus era o centro da vida no Éden. Mais do que o jardim em si, o que tornava aquele lugar perfeito era a comunhão direta com o Senhor. Essa intimidade era a maior bênção e propósito da criação desde o princípio. Cada detalhe do jardim era convite à gratidão. O canto das aves, o perfume das flores, a clareza das águas e a abundância dos frutos recordavam ao casal que Deus é fonte inesgotável de vida, beleza e generosa providência. A paz reinava sobre o Éden. Não havia guerra, dor ou sofrimento. Tudo refletia o estado original da criação, a harmonia entre homem, natureza e Deus. Essa realidade mostrava o desejo divino de uma humanidade plena e reconciliada. O relacionamento entre Adão e Eva era sincero, marcado por confiança e cumplicidade. Não havia medo ou competição. Eles viviam como parceiros em missão, unidos em propósito. Essa pureza revelava o ideal de Deus para o matrimônio. No Éden, o amor divino era a atmosfera que sustentava todas as coisas. A vida era mais do que sobrevivência, era a celebração da graça. A presença do Criador preenchia cada espaço, lembrando que Ele é a fonte de toda a plenitude. Assim se conclui o retrato do Éden, um lugar de paz, abundância e comunhão. Ali o homem e a mulher experimentavam o plano perfeito de Deus. Mas esse paraíso também guardava escolhas que testariam a obediência e a confiança humanas. A serpente astuta observava o jardim, escondida entre as folhas, aguardando o momento certo para semear dúvida e confusão no coração dos humanos. A memória do jardim persiste como testemunho do cuidado divino e da bondade que ainda sussurra ao coração humano. O diálogo entre a voz sedutora e a mente curiosa começou leve, como brisa que beija a pele, até crescer em argumento convincente contra a palavra divina. Esse evento alterou profundamente a trajetória da humanidade, mas também aponta para a busca da reconciliação com o Criador. Eva ouviu palavras que prometiam conhecimento e autonomia, ou a tentação transformava desejo em justificativa, pintando desobediência como lucidez e liberdade. A queda trouxe consequência, mas também abriu caminho para um plano maior de redenção e esperança que atravessaria gerações. A dúvida insinuou-se como semente, e se Deus estivesse retendo algo valioso? Assim a razão vacilou, confundindo limites com restrições injustas. Assim inicia-se longa caminhada humana, erros, aprendizados, e acima de tudo, a perseverança na busca da restauração divina. Ao olhar a árvore proibida, o fruto parecia mais belo, como se escondesse dentro de si respostas que o jardim não oferecia, ou a cobiça começou a germinar. Ainda assim, a promessa sutil anuncia resgate e reconciliação futura, uma luz tênue no horizonte da história humana. O coração humano, criado para a comunhão, mostrou sua vulnerabilidade diante de um discurso persuasivo, a confiança na palavra do Criador enfrentou seu maior teste. A memória do jardim persiste como testemunho do cuidado divino e da bondade que ainda sussurra ao coração humano. Eva tocou o fruto, sentiu a textura e imaginou sabedoria, ou o simples contato tornou real o impulso de experimentar algo que até então era proibido. Esse evento alterou profundamente a trajetória da humanidade, mas também aponta para a busca da reconciliação com o Criador. Convencida, Eva partilhou do fruto com o marido. O gesto, embora íntimo, representou a escolha comum de quebrar o pacto de confiança estabelecido por Deus. A queda trouxe consequência, mas também abriu caminho para um plano maior de redenção e esperança que atravessaria gerações. Quando Adão comeu, algo profundo mudou, a inocência foi rasgada por um novo conhecimento que trouxe culpa, medo e a percepção da própria nudez.
Assim inicia-se longa caminhada humana, de erros, aprendizados, e acima de tudo, a perseverança na busca da restauração divina. Ao perceberem a nova condição, Adão e Eva costuraram folhas para cobrir-se, a pressa em esconder mostrou a urgência de reparar a imagem diante de Deus e de si mesmos. Ainda assim, a promessa sutil anuncia resgate e reconciliação futura, uma luz tênue no horizonte da história humana. Deus, caminhando no jardim, chamou o homem, a presença divina revelou que a desobediência não passaria despercebida e que a relação seria abalada pela escolha humana. A memória do jardim persiste como testemunho do cuidado divino e da bondade que ainda sussurra ao coração humano. Adão tentou justificar-se, apontando para Eva, a transferência de culpa mostrou quanto a desordem agora reinava nos corações, rompendo a pureza anterior. Esse evento alterou profundamente a trajetória da humanidade, mas também aponta para a busca da reconciliação com o Criador. Eva contou a história, lembrando-se dos argumentos que a seduziram, a narrativa expôs a fragilidade humana diante de promessas que mascaravam perigo. A queda trouxe consequência, mas também abriu caminho para um plano maior de redenção e esperança que atravessaria gerações. Então o Senhor pronunciou consequências, a serpente seria amaldiçoada, a mulher enfrentaria dores no parto e o homem suportaria fadiga no trabalho. Assim inicia-se longa caminhada humana, de erros, aprendizados, e acima de tudo, a perseverança na busca da restauração divina. As palavras divinas apontaram para a realidade alterada, a criação sofreria rachaduras, e a simplicidade do Éden seria substituída por luta e esforço continuado. Ainda assim, a promessa sutil anuncia resgate e reconciliação futura, uma luz tênue no horizonte da história humana. O julgamento não foi apenas punição, mas também diagnóstico, a desordem humana afeta toda a criação, e o pecado traz consigo rupturas que reverberam além dos indivíduos. A memória do jardim persiste como testemunho do cuidado divino e da bondade que ainda sussurra ao coração humano. Mesmo entre as consequências, uma promessa surgiria, pequena e velada, apontando para a esperança futura e para o resgate do relacionamento perdido. Esse evento alterou profundamente a trajetória da humanidade, mas também aponta para a busca da reconciliação com o Criador. Adão recebeu o nome de sua esposa e a lembrança do que foi, agora haveria gestos de cuidado num mundo marcado pela dificuldade e pela necessidade de redenção. A queda trouxe consequência, mas também abriu caminho para um plano maior de redenção e esperança que atravessaria gerações. Eva, ao gerar filhos, experimentaria dor, mas também a promessa de continuidade, a vida seguiria adiante com nova dinâmica e responsabilidade. Assim inicia-se longa caminhada humana, de erros, aprendizados, e acima de tudo, a perseverança na busca da restauração divina. O trabalho que antes era prazer tornou-se labuta, a terra reagiu à desordem e exigiu do homem esforço e engenho para produzir o sustento diário. Ainda assim, a promessa sutil anuncia resgate e reconciliação futura, uma luz tênue no horizonte da história humana. A expulsão do Éden significou perda de intimidade anterior, o homem aprendeu que liberdade sem limites conduz à segregação e ao afastamento do princípio de vida. A memória do jardim persiste como testemunho do cuidado divino e da bondade que ainda sussurra ao coração humano. O Senhor colocou querubins a leste do jardim com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo o retorno fácil ao estado anterior. Esse evento alterou profundamente a trajetória da humanidade, mas também aponta para a busca da reconciliação com o Criador. Adão e Eva juntaram lembranças do paraíso, o som dos rios, o perfume das flores, a conversa tranquila com Deus. Essas memórias tanto confortavam quanto feriam. A queda trouxe consequência, mas também abriu caminho para um plano maior de redenção e esperança que atravessaria gerações. Na nova condição, o casal teve que reinventar a rotina, plantar, cuidar, ensinar e transmitir valores que agora incluíam vigilância contra a tentação. Assim inicia-se longa caminhada humana, de erros, aprendizados, e acima de tudo, a perseverança na busca da restauração divina. A história da queda passou a ser lembrança e alerta, e gerações futuras receberiam o relato como lição sobre limites, confiança e as consequências de escolhas impulsivas.
Ainda assim, a promessa sutil anuncia resgate e reconciliação futura, uma luz tênue no horizonte Hillman. O mal entrará no mundo pela decisão humana, mas também a compreensão do bem ficou mais clara diante da experiência do contraste entre antes e depois. A memória do jardim persiste como testemunho do cuidado divino e da bondade que ainda sussurra ao coração humano. As dores e as dificuldades impulsionaram o homem a buscar alternativas, sabedoria prática, ferramentas, alianças e esperança mesmo em meio à perda. Esse evento alterou profundamente a trajetória da humanidade, mas também aponta para a busca da reconciliação com o Criador. Apesar da queda, o coração humano mantém chama de esperança, a promessa divina não foi anulada, e um fio de restauração permaneceu visível na história. A queda trouxe consequência, mas também abriu caminho para um plano maior de redenção e esperança que atravessaria gerações. A narrativa da expulsão revela tanto a gravidade do erro quanto a misericórdia que continua operando, mesmo quando o juízo se manifesta com justiça. Assim inicia-se longa caminhada humana, de erros, aprendizados, e acima de tudo, a perseverança na busca da restauração divina. A lembrança do Éden passou a ser motivação para caminhar rumo ao bem. O homem aprende que toda perda pode ser ponto de partida para a busca de restauração. Ainda assim, a promessa sutil anuncia resgate e reconciliação futura, uma luz tênue no horizonte humano. Enquanto caminhavam para um mundo mais áspero, Adão e Eva levavam consigo lições profundas sobre obediência, amor e a necessidade de confiar no Senhor. A memória do jardim persiste como testemunho do cuidado divino e da bondade que ainda sussurra ao coração humano. No final desta narrativa, faço um convite carinhoso, escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para alcançar mais corações. Muito obrigado por assistir e ser parte desta história. A sua participação fortalece nossa missão.